Aprovado o financiamento de crédito para a compra de ônibus a Codepas. Dentro das possibilidades da empresa, sem endividamento exagerado, adquirir 10 novas unidades de ônibus para atuar no transporte coletivo na nossa cidade. A Codepas poderia comprar esses 10 ônibus quase à vista, só com a economia e manutenção. Parlamento repudia cortes na Emater. Fazer com que haja uma reação por parte do governo do estado de não fazer o que estão pensando fazer, que é reduzir a assistência técnica para os agricultores familiares. FEPAM emite licença ambiental para o aeroporto Lauro Cortes. Isso permite com que nós possamos, dentro da atual área, buscar recursos, novos investimentos. O município deve fazer convênio com o Hospital de Olhos. Sugestão foi encaminhada pelo vereador João Pedro Nunes. É mais no sentido de prevenção, de que lá o Hospital de Olhos tem uma estrutura que pode se deslocar nas 4 regiões da cidade, tipo Veracruz, Petrópolis, Santa Maria, Boqueirão, aonde possa fazer exames, até mesmo para ver se o idoso precisa de um óculos. Foi aprovado por unanimidade na sessão plenária desta quarta-feira o projeto de lei de autoria do Executivo Municipal que autoriza a Companhia de Desenvolvimento de Passo Fundo a contratar a operação de crédito para aquisição de veículos novos. Sobre este assunto, a nossa equipe conversou com o líder do governo, o vereador Alex Necker. Comprometer algo em torno de quase 30% da sua arrecadação imediatamente na compra de 10 ônibus é talvez abalar a saúde financeira da empresa. O financiamento é com taxas baixas e que propiciam a renovação da frota sem descapitalizar a empresa. Eu acho que isso é sinal de boa gestão. Desde o início da administração nós vemos dizendo que a Codepas tinha um endividamento bastante elevado, algo em torno de 11 milhões de dívidas advindas de gestões anteriores. A gente pode usar o exemplo da própria empresa privada, a Coleurb, quando renovou grande parte da sua frota, buscou o financiamento através da Caixa Econômica Federal no sistema do Protransporte do governo federal. E a contratação desse financiamento nada mais é do que, dentro das possibilidades da empresa, sem endividamento exagerado, adquirir 10 novas unidades de ônibus para atuar no transporte coletivo na nossa cidade. Com a aprovação, a Codepas fica autorizada a contratar uma operação de crédito de até R$ 2.700.000 em recursos do BNDES. O vereador Sidney Ávila questionou o fato da companhia financiar e não pagar a compra à vista, levando em consideração o seu orçamento anual. Há uma ansiedade por parte dos motoristas, dos funcionários da Codepas, devido ao sucateamento da frota. A frota atual hoje, pelas planilhas, está tendo um gasto de em torno de R$ 140 mil mês. Só com a manutenção desses 25 ônibus que a frota tem hoje. E se você fizer um comparativo, dá quase 2 milhões ano de uma frota que já está vencida. Então, se esse valor for capitalizado, a Codepas poderia comprar esses 10 ônibus quase à vista, só com a economia e manutenção. Além deste projeto, a Câmara também aprovou uma moção de repúdio contra os cortes na Emater. Primeiramente, o vereador Rui Lorenzato questionou as demissões dos servidores que prestam o trabalho de assistência técnica e extensão rural. A gente vê a grande necessidade que nós temos de ter uma assistência técnica pública para acompanhar os agricultores, para fazer com que eles tenham mais condição de produzir mais e produzir com mais qualidade os alimentos. Porque a agricultura familiar basicamente produz aquilo mesmo, que é os alimentos para todos nós. Essa moção de repúdio ela veio nesse sentido, que é fazer com que haja uma reação por parte do governo do estado de não fazer o que estão pensando fazer, que é reduzir a assistência técnica para os agricultores familiares. Esse é o grande mal, esse é o grande problema que nós vemos, que vai prejudicar e muito. Pessoas que tinham responsabilidade como a questão do cooperativismo, a questão da produção de alimentos, estão agregando, estão assumindo mais tarefas onde já não estão aguentando mais. E ao invés de aumentar
as pessoas, os trabalhadores, para dar essa assistência técnica, está sendo feito ao contrário, estão reduzindo então. Atualmente, a Emater está presente em 494 municípios do Rio Grande do Sul, mas o número de assistidos pela empresa pública pode ser reduzido. O governo do estado vai cortar o orçamento no ano que vem. O valor deve passar de 201,8 milhões para 140 milhões de reais. A moção do vereador Rui Lorenzato também é contrária a esta decisão. Um corte aí de 60 milhões para o ano que vem, isso preocupa muito porque, sendo este o valor de 60 milhões mesmo, os cortes devem chegar em torno de 1.000 pessoas, 1.000 funcionários que irão ser exonerados, considerando o tamanho deste corte. Então esperamos que o governo do estado volte atrás e não corte este montante total. Se der continuidade a essas reações do governo do estado, a tendência é ir sendo sucateado e automaticamente diminuindo sua estrutura, seu tamanho e quem sabe possa ser fechado, mas isso pode até demorar um pouco, né? Porque eles não irão ter esta coragem de cortar drasticamente e fechar uma estrutura da Emater que faz um trabalho importante e necessário aos agricultores. Passo Fundo ganhou o Prêmio Gestor Público de 2015 com o programa Bairro a Bairro. A distinção foi entregue pelo Sindifisco e entidades representativas dos auditores fiscais da Receita Estadual. Ao todo foram avaliados 170 projetos. Esta é a segunda vez que o município vence a competição. E agora a gente faz um intervalo e retorna em seguida com outras notícias do Parlamento Municipal. Meu coração não sei porquê bate feliz quando te vê e os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo. mas mesmo assim Milhares de pessoas no Brasil aguardam transplante. E essa espera pode ser reduzida com um simples gesto. Avise aos seus familiares que você deseja ser um doador de órgãos. A vontade é sua, a decisão é deles. Basta uma palavra de solidariedade para salvar toda uma vida. é só assim, então serei feliz, bem feliz. Nunca deixe crianças sozinhas em casa, principalmente menores cuidando de outros menores ainda. As crianças também é importante salientar a questão de nunca deixá-las manusear qualquer tipo de produto inflamável, cera, gasolina, álcool, enfim, nunca deixe as crianças brincar com fósforos, velas, para evitar que ali ocorra um princípio de incêndio e desse princípio de incêndio possa ocorrer uma tragédia. Eu sou mais um brasileiro com registro civil, tenho os meus direitos desde o nascimento. Eu também tô nessa corrente que tem que seguir em frente. O país inteiro está com a gente. A certidão é de graça, é um direito humano do seu filho ter orgulho de ser brasileiro. A certidão é de graça, é um direito humano. Procure na maternidade, no cartório mais próximo ou informe-se na prefeitura sobre os mutirões. Faça a certidão ainda na maternidade, pro seu filho ter seus documentos, ter nome e sobrenome, garantir os seus direitos e se registrar. Sou da família Brasil e tenho orgulho de ser brasileiro. Eu tenho certidão de nascimento, sou cidadão brasileiro. Certidão de nascimento, um direito humano, um dever de todo o Brasil. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. A
Assembleia Legislativa aprovou ontem o projeto de lei que reduz os gastos do governo com as requisições de pequeno valor, que são as dívidas que o Estado tem com pessoas e empresas. Agora, o teto das RPVs foi reduzido dos atuais 40 salários mínimos para 10. O que exceder esse limite se tornará precatório. A medida é parte do ajuste fiscal proposto pelo Executivo para reduzir a crise financeira no Rio Grande do Sul. A licença ambiental emitida pela FEPAM regulariza a operação do aeroporto que mantinha suas atividades mesmo sem o documento. Agora, o Lauro Cortes passa a ter também a supervisão ambiental e acompanhamento contínuo das operações. O presidente da Câmara, vereador Márcio Patucci, comemorou a conquista. Isso permite com que nós possamos, dentro da atual área, buscar recursos, novos investimentos e que também as companhias que operam tenham a certeza de que o nosso aeroporto ambientalmente ele corresponde a todas as regras que também são exigências da própria Agência Nacional da Aviação Civil. Essa licença, ela não é a licença que vai nos socorrer no processo de licitação. Foram encaminhados 2 pedidos, um para a atual área e outra licença para o processo de licitação. Então, o que nós temos, de fato, estamos ainda aguardando essa nova licença do processo licitatório que vai consagrar, aí sim, o projeto de reforma, de ampliação, que tanto é desejado pela comunidade. Essa casa tem batalhado, tem buscado em reuniões com a Fundação Estadual de Proteção ao Meio Ambiente, com as secretarias estaduais que fazem essa gestão, para que tão logo nós possamos, aí sim, essa segunda licença, ter ela concluída e aí sim, de fato, termos um procedimento licitatório apto para a ampliação do aeroporto Lauro Cortes. A Câmara de Vereadores promoveu uma audiência pública para debater e avaliar o projeto de lei que estabelece a receita e a despesa do município para o próximo ano. O valor ultrapassa os 594 milhões de reais. Conforme o vereador Rui Lorenzato, que preside a Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, é importante que a sociedade participe e levante as demandas necessárias para o bom direcionamento dos recursos. O prazo para o protocolo das emendas é de 17 de novembro. A votação acontece no dia 23. Já o vereador João Pedro Nunes está sugerindo uma parceria entre o município e o Hospital de Olhos. A ideia é que seja oferecido um atendimento aos grupos da terceira idade. Baseado nas demandas que a gente ouve e tem chegado até o gabinete, e a gente tem o encontro aos grupos, aos idosos, principalmente do DAT, Então houve essa sugestão, essa indicativa do Poder Legislativo através desse vereador, para que o município trate de um convênio com o Hospital de Olhos, mais no sentido de prevenção, de que lá o Hospital de Olhos tem uma estrutura que pode se deslocar nas 4 regiões da cidade, tipo Veracruz, Petrópolis, Santa Maria, Boqueirão, aonde possa fazer exames, até mesmo para ver se o idoso precisa de um óculos, o idoso, aquele que está com um problema de catarata ou outros problemas de visão, porque também isso é qualidade de vida para nossos idosos, Então esta sugestão desta casa, através do vereador, é para que nós damos e concretizamos o direito que os idosos têm a nível de saúde, E tenho certeza de que os idosos aí, tendo essa oportunidade, nós vamos sanar muitos problemas que os idosos têm e talvez muitos não descobriram ainda, Enquanto isso, o vereador Renato Orlando Tchecker encaminhou mais um pedido ao Poder Executivo. Ele quer que a administração reforme e amplie a capela mortuária da Planaltina. A justificativa é que há muitos e muitos anos está aquela capela lá realmente precisando de uma boa melhoria. E o que acontece? Naquela região ali, a Planaltina é a única que dá toda a assistência a quando acontece esse momento aí das pessoas precisarem velarem os seus familiares. Então tá lá a capela, tá meio atirada mesmo, então a gente pede uma melhoria, para que vá o quanto antes. Sabemos que a burocracia é muito grande e, se for possível ainda, contemplar com mais uma sala, porque às vezes acontece o quê? Como a demanda lá é muito grande, então é preciso sim mais uma sala para não dar congestionamento, às vezes não tem lugar para
as famílias daquela região do Grande Bairro São Cristóvão, que atende ali 7 ou 8 bairros vizinhos ao redor. Então 2 capelas, às vezes, naquela região ali da Capela Mortuária da Planaltina se torna pouco, se torna pequena. Depois da entrega de um documento ao Ministério Público do Trabalho solicitando melhorias, o líder dos caminhoneiros em Passo Fundo, André Preto, destacou que o apoio do Legislativo está sendo fundamental para que a classe alcance novas conquistas. O setor solicita a valorização do quilômetro rodado mínimo, planos de saúde, melhorias nas estradas, mudanças no cálculo da aposentadoria e locais seguros para o descanso. Gostaria de agradecer o apoio de todos, o senhor, a senhora, e em especial a Câmara de Vereadores de Passo Fundo, ao qual o que eu escutei hoje pela tarde, independente de partido, foi a palavra apoio. Percebi que todos estão na mesma sintonia, todos eles estão em prol de que realmente precisa se regulamentar essa profissão tão digna, tão necessária para que esse país se desenvolva cada vez mais. É através dos caminhões que a nossa riqueza vai e volta, mas esses caminhoneiros muitas vezes ficam na beira de estrada, no meio da poeira, em locais insalubres muitas vezes, e colocado numa situação muito ruim, porque a nível de governo e tal, foram feitas certas promessas, e essas promessas não foram cumpridas, Então, realmente o pessoal chegou a um ponto de ter que parar o caminhão, Mas em alguns momentos nós temos, como qualquer outra categoria, temos alguns radicais que aí tomam aquilo como uma questão partidária. E eu acho que não é esse o foco. Eu tenho pensado de qualquer maneira, acho que a gente tem que evoluir dentro da diplomacia, dentro da conversa, e isso é o que nós conseguimos. Nós conseguimos, através da Câmara de Vereadores, junto com o presidente da Câmara e os demais, marcamos uma audiência pública no Ministério Público do Trabalho, e lá, através de um promotor, o seu Roger e a dona Flávia, 2 procuradores, pessoas de muito apreço, pessoas respeitosíssimas, atenderam a gente na melhor maneira e nos instruíram, dizendo: as questões trabalhistas pertinentes à região de 123 cidades ao qual eles têm a jurisdição, eles vão nos ajudar, onde os caminhoneiros podem fazer a sua demanda para eles. Essa demanda não vai ser identificada, mas será tratada de notificações para as empresas, aquelas que não cumprirem com as leis trabalhistas. E estas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje. Fique agora com a sessão plenária. Uma ótima noite e até a nossa próxima edição.